Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, este é o Multiverso e bora lá para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar aí da criação da Marvel, né? Hoje vai ser a introdução aí ao que seria a nossa playlist do universo Marvel. E uma das coisas que vocês têm que entender é que a Marvel, ela tem muitos detalhes. São compras de empresas, venda de empresas, a própria Marvel já foi vendida, já foi comprada por várias empresas. E então são muitos e muitos detalhes. E a gente não consegue falar de todos esses detalhes em um único vídeo, ou seja, seria aí 30 vídeos fácil falando aí da história completa da Marvel, beleza? E esse vídeo aqui, o intuito dele é trazer a informação de como surgiu a empresa, alguns pontos ali importantes, né, na criação da empresa, alguns pontos importantes na sua história, né, passando por vários anos, começando ali, né, com histórias em quadrinhos e pro nosso objetivo ir lá para os filmes. Então, o nosso objetivo aqui é lá para os filmes, mas essa introdução aqui vale muito a pena para você ficar por dentro de como surgiu aí o UCM, né, o universo cinematográfico da Marvel. A gente vai passar por algumas coisas ali para vocês entenderem, alguns super-heróis, claro, que são importantes ali para a história da criação da Marvel, mas não é detalhadamente, beleza? Não é profundamente. Se vocês quiserem aí uma coletânea, por assim dizer, da história completa da Marvel, deixa aí nos comentários, que daí a gente vai produzindo vídeos, né, comentando aí a história, porque a playlist pode sim crescer, por que não, né? Então, sem mais enrolação, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, porque este mês vai ter muita coisa da Marvel. A gente vai falar aí desse que é o primeiro vídeo sobre quadrinhos e que seria aí o nosso primeiro vídeo de quadrinhos, né? Então é bem importante que vocês deixem um like aí para saber se vocês estão gostando. Então, se você também quiser aí saber de mais novidades, se inscreve e ativa o sininho, que é bem importante, beleza? Então, dito isso, bora pro vídeo que tem bastante coisa pra gente falar. Então vamos aí do começo, onde começou a nossa história, onde começou aí essa empresa que hoje a gente gosta bastante, né? Que é em 1929, com a entrada de Marty Goodman no mercado de quadrinhos, onde ele foi contratado aí pelo departamento de circulação da revista Western Distribution Corp, que é uma empresa aí de quadrinhos, né? Uma distribuidora de quadrinhos, onde ele adquiriu aí alguma experiência neste mercado, né? Então ele ficou ali por um tempo e adquiriu uma experiência muito boa, até ele virar gerente do departamento de circulação. E em 1932 essa empresa aí faliu. Isso aí, a gente vai ver algumas coisas aí que levaram várias falências, na verdade, da empresa. Então fica ligado. E em 1933 o Goodman, né, depois dessa decadência ali, né, da falência da empresa que ele trabalhava, ele então decide formar aí, ou fundar a sua própria empresa, chamada aí de Goodman Pulp Magazine, e que Pulp seria um estilo de revista, né, que seria uma revista com um papel mais barato, por assim dizer. E dentro dessa publicadora ele tinha ali vários selos, e selos, porque vai ficar importante, né, essa palavra aí durante os vídeos, então é importante que a gente explique. Selo seria uma espécie de assinatura. Então, por exemplo, a Netflix é uma empresa que publica filmes, né? E os diretores seriam a espécie de selos, né? Que seria ali o selo Netflix de qualidade, é mais ou menos isso, né? Então os filmes que a Netflix publica são de outros diretores que eles compram ali e publicam dentro da Netflix. Eu acho que ficou bem claro ali, né? E então, né, o Goodman começou aí com histórias de western, porque ele já tinha mais ou menos esse conhecimento, que era o que fazia sucesso naquela época. E então ele publicou na revista Western Supernovel Magazine, que seria um selo, né, da qualidade ali de faroeste, com a primeira publicação sendo Masked Rider, que seria uma espécie de ranger, né, que seria, por exemplo, um cavaleiro ou algo do tipo, só que do Velho Oeste, né, que usava uma máscara para proteger ali os cidadãos e coisa do tipo. É mais ou menos nessa pegada. Ele seria o caça-recompensa que a gente vê aí nos filmes de western, né, nos filmes de faroeste. E essa revista logo se tornou a Complete Western Book Magazine, ou seja, transformou um selo, né, que era o nome ali de uma revista, para outro. Então ele só pegou e transformou ali para ficar um pouco mais didático ali para o público entender. E que tinha ali várias outras histórias de faroeste. Vai ser mais ou menos nessa pegada a revista, porque antigamente a revista era um livrão, né, bem grande, com várias histórias, vários contos ali. Então tinha mais de uma revista em quadrinho dentro de um livro.
É mais ou menos nessa pegada, né? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, volumes de um anime só ou de um quadrinho só, mas antigamente tinha várias histórias. Então, tipo, tinha ali o Masked Rider, aí tinha uma outra e outra, e aí você ia comprando e acompanhava a que você gostava mais. E fora isso, nessa época também tinha outras histórias ali que estavam fazendo sucesso, como é o caso do terror e também das HQs policiais, né? Que tinha essa parada mais de investigação e coisa do tipo, que seria muito importante ali para eles ganharem essa grana, né? E então eles fizeram isso por algum tempo, se tornando ali uma referência no mercado, né, com coisas ali que não eram propriamente dito deles, eles eram uma publicadora de outros artistas. E então Goodman, vendo aí que o mercado estava evoluindo, eles então decidem ali fazer o primeiro personagem autoral, que seria o Ka-Zar, que é uma espécie ali de Tarzan, né, que ficado bem popular na época, né, várias histórias de homem na floresta, perdido na floresta, que tinha que salvar uma menina e coisa do tipo. Então ficou muito famoso essa história, né, que é o Tarzan. E essa revista, né, o Ka-Zar número 1, ele foi publicado sob o nome de Timely Comics de 1936, que foi a empresa também fundada aí pelo Goodman para se tornar ali uma outra veia da sua publicadora, né, fugindo um pouco ali do faroeste, coisa do tipo, indo um pouco mais ali para essa veia selvagem, por assim dizer, né? O que a gente viria alguns anos depois como Conan e outras produções nessa pegada. E por ele se desvincular um pouco da Complete Western Book Magazine, ele começa ali a avançar no mercado, né? Criando outros selos que ficaram muito populares na época. Além aí da veia faroeste, né? Ele conseguiu pegar esse que seria aí um novo selo, né? Na parte ali de floresta, selvagem, coisa do tipo. E aí ele começou a trazer outros artistas, né, fazendo ali assim alguns outros quadrinhos, como quadrinhos aí de mistério, né, tipo algo um pouco mais puxado ali pro sobrenatural. Temos ali também uma pegada de futebol, né, de futebol americano no caso, de esportes, de detetives, né. Então ele começou a trazer vários artistas e fazer vários selos. E com isso, nessa época aí, veio então a Marvel Science, que seria uma revista aí com o nome de Ciência Maravilhosa, é mais ou menos o que Marvel significa, né? Ele então trouxe aí a ficção científica, que estava começando a ficar em alta, né? Principalmente aí nos quadrinhos, o que se tornaria ali um padrão, né, da Marvel, né, que era um selo dentro da revista aí da Timely Comics, que era a publicadora na época, né, de Goodman ali. Então a gente vê que a ficção científica estava ficando forte e o primeiro nome Marvel já surgiu aí em 1936 como Marvel Science Stories, né, contando ali várias histórias de ficção científica, que a gente vê que nos filmes da Marvel é pura ficção científica, né. Então esse seria o início da Marvel, né, dos primórdios do que viria a ser a Marvel que conhecemos hoje. E quando se trata aí de quadrinhos, né, a gente tem que falar de 1938, que foi a época de ouro dos quadrinhos, que foi um período entre 1938 até mais ou menos aí 1950, como, né, dizem aí os historiadores de quadrinho. Isso mesmo, existe aí essa profissão, por assim dizer, né, onde os caras vão a fundo mesmo entender ali a história, que chegaram nessa conclusão, onde os quadrinhos estavam ficando muito populares e principalmente o gênero super-herói, que foi definido ali então que esse seria um novo gênero que veio para ficar. Ali se formava o gênero super-herói. Avengers! Assemble. E os personagens que a gente vai conhecer da Marvel de maior sucesso vêm aí no próximo ano, porque ali eles já estavam formando os super-heróis, né? Eles estavam tendo as ideias, por assim dizer. E o nosso próximo ano, então, seria o ano de 1939, que seria talvez aí o ano mais importante da empresa, ou o segundo, vai ser mais ou menos essa pegada, vocês vão entender mais pra frente, né? Onde Martin Goodman acaba vendo que o mercado estava se direcionando para um lado promissor na indústria, principalmente aí nos quadrinhos, né? E então ele muda o nome da publicadora dele, né, de Timely Comics para Timely Publications, né, abrangendo ainda mais outros selos. Então ele traz mais selos aí e de várias vertentes diferentes. E um desses selos seria aí a mais importante até então, né,
a Marvel Mystery número 1, que era o nome da revista mesmo, e não no nome, por exemplo, só da publicadora ou coisa do tipo, era o nome da revista. Marvel Mystery Comics número 1, e que seria aí o selo, então, para os super-heróis, né, que tinham ali como primeiros heróis Namor, Tocha Humana e o Anjo, mas não os personagens que você conhece, por exemplo, o Tocha Humana. O Tocha Humana é um outro personagem além do Tocha Humana do Quarteto Fantástico, né? Então temos dois Tocha Humanas aí dentro do universo da Marvel, né? O Quarteto Fantástico até enfrenta esse Tocha Humana, que é o mais velho, né? Em uma HQ lá que ele era meio que o vilão ou anti-herói, coisa do tipo. E também o Anjo seria um anjo diferente do que vemos em X-Men, não é o anjo dos X-Men. Então tem essa pegada aí que eles às vezes usam o mesmo nome, mas com um personagem diferente. Então Goodman fez ali a primeira impressão desses quadrinhos e vendeu 80 mil cópias, 80 mil cópias. E para um ano aí de 1939, muita cópia mesmo. E ele viu que vendeu muito rápido, né? Foi assim um estouro. E então ele fez aí uma segunda tiragem, né? Uma segunda impressão e vendeu 800 mil cópias. 800 mil cópias. E então ele falou assim, poxa, acho que o negócio agora deu bom. E vendo aí então que ele tinha ali nas mãos algo promissor, ele então começou a contratar e formar a equipe, né, principal da Timely Publications, né, que seriam os desenhistas de autorais da Timely Publications. Então ele chama ali o primeiro funcionário oficial, o Joey Simon, como ali editor da revista. E logo depois, ele conversando ali com o Simon, ele então contrata mais dois caras, né, Sid Shore e também o bravo Stan Lee. Isso mesmo, Stan Lee entra em 1939 e que a princípio era um ajudante ali, então ele tinha que encher os cantilzinhos de tinta, né, para os caras desenhar a história, eles tinham que verificar a caneta deles, tinha que trazer papel, e então ele ficava ali ajudando no escritório, né, ajudando ali os desenhistas. E também um ano muito importante é 1941, ou seja, eles já ficaram ali 2 anos produzindo, né, alguns quadrinhos para fazer um lançamento bem interessante, né? E publicaram aí o terceiro personagem mais importante da história, eu acho que da Marvel, o Capitão América número 1, que foi criado aí pelo Joey Simon e também pelo Jack Kirby. É um nome bem importante aí. Criou vários e vários heróis importantes, né? E ele foi contratado então para servir ali de um freelancer, ou seja, ele estava ali para ajudar o Joey Simon a fazer ali os heróis, e eles precisavam de um herói impactante, porque se vocês não notaram ainda, já é 1941, ou seja, estava rolando aí a Segunda Guerra Mundial. E essa revista do Capitão América número 1 vendeu absurdamente, né? Principalmente por conta da sua capa, onde tínhamos ali o Capitão América socando o bigodinho alemão, que a gente se falar aí, o YouTube é meio estranho aí com o cara, né? Então vocês já sabem quem é. Então ele tava descendo o sarrafo no cara e aí a galera comprou muito, né? E isso não alavancou só as vendas do Capitão América, mas alavancou aí a venda de quadrinhos em geral, principalmente de quadrinhos que falavam sobre o tema que estava acontecendo, que era a guerra, né? Então era mais ou menos isso. Então vários personagens que surgiram ali com o contexto de guerra iam vender muito. Então alavancou a venda de quadrinhos em geral. E, claro, foi uma genialidade ali, né, de Jack Kirby e também de Joey Simon, que ficam na Timely Comics por 10 edições, ou seja, era mais ou menos aí 10 meses, que era uma edição por mês ou coisa do tipo, era mais ou menos isso, se eu não me falha a memória aqui. E quando eles saem, então, o Stan Lee assume o papel aí de editor da Timely, cargo que ele vai ocupar aí por muitos e muitos anos, né, o editor principal aí da Timely. E o ano de 1944 não pode ficar de fora, porque seria ali um vislumbre, um pedacinho do que eles queriam ali do cinema. Eles fizeram aí, eles produziram uma espécie de filme, né, curta-metragem que passava antes de filmes maiores, que eram filmes do Capitão América, ou seja, um Capitão América que estava lá no meio da treta,
e resolvia o problema. Mas um Capitão América um pouco diferente, onde ele não usava um escudo, ele usava uma arma e tinha ali algumas questões meio estranhas dentro desse corte de filme aí, desse mini-filme ou curta-metragem, se você quiser chamar aí. Fica à vontade para chamar do jeito que você quiser, mas eram uns negócios meio bizarros. Tão bizarro que o público não gostou muito, né? E eles viriam a flertar com filmes 40 anos, né? Só 40 anos depois, lá no futuro mesmo, né? Então, foi um negócio ali que eles falaram, ah, não é pra gente isso aí não, deixa quieto, entendeu? Ou tá muito cedo, então eles falaram mais ou menos isso. Então morreu o projeto de super-heróis no cinema, né? Que estava começando ali a engatinhar. Então eles falaram, deixa quieto esse negócio, depois nós vemos isso aí, vamos aqui continuar nos quadrinhos. E então acabou a guerra, né? Em 1945, acabou ali a treta, e então viria um período conhecido aí como pós-guerra nas histórias em quadrinhos, onde várias histórias em quadrinhos, né, em geral, caíram em número de vendas, né? Então eles não estavam vendendo muito e com isso veio ali uma crise. E então Goodman, né, em uma conversa ali com Stan Lee, direciona ele para seguir o mercado, né? O que o mercado estava dando certo era para ele seguir e é isso, né? Então eles fariam ali, por exemplo, o mercado foi pro lado do romance, né, que eram as novels que eles chamavam na época, né, em 1948 ali mais ou menos. Então eles foram nesse rumo. Aí depois, né, em 51 foi um pouco mais pro horror ali, pro terror. Então eles também foram nessa onda. Aí teve um boom do faroeste novamente em 1955, ou seja, desviaram um pouquinho, né, deram aquela repaginada nos quadrinhos que eles já tinham, no próprio Casar e coisa do tipo. E em 1958 surgiu um novo gênero que ninguém estava muito acostumado aqui, né, nas Américas, por assim dizer, que era o gênero Kaiju, né, os monstros gigantes aí que faziam muito sucesso no Japão. E em 1958 também que temos aí o retorno de Jack Kirby, né, que ele tinha saído lá no Capitão América, né, ele retorna aqui como freelance da Atlas Comics, que era a mãe ali então da Marvel, de outros títulos, que a gente já vai falar dela aí, né? Então Kirby retorna para Marvel, né, ou para Atlas aí em 1958, como, né, um freelancer ali de imponência mesmo. Então era bem interessante ali o que eles estavam para criar. E em 1951, né, voltando um pouquinho ali, a então conhecida como Timely Comics ou Timely Publication se transformou aí na Atlas Comics, que era uma espécie de estratégia para expandir aí a publicação e também a edição de quadrinhos, né? Então eles estavam expandindo ainda mais. E para tentar pegar aí mais fatias do mercado, ele começou a chamar muitos artistas mesmo nessa época, né? Então ali de 1951 até mais ou menos 58, vários artistas mesmo começaram a chegar na empresa, né, para fazer diversas histórias em quadrinhos de diversos selos diferentes. E Kirby volta ali em 58, como eu já mencionei. E nessa época foi uma época difícil porque eles tiveram vários altos e baixos ali das publicações, né, das edições deles de quadrinhos. Principalmente porque Goodman vai repetir isso no futuro, né, de comprar empresas e nomear empresas e fazer empresas. Ele fez aí muitas empresas nessa época, então ele fez ali cerca de umas 50 empresas, por exemplo, né? E era muita coisa mesmo, não lembro do número exato, mas era mais ou menos nessa pegada aí, que ele, por exemplo, trazia ali um cara com uma experiência nessa empresa aqui, né? Ele contratava com uma empresa dele fantasma aqui, aí contratava o outro de uma outra empresa fantasma aqui, e aí ele podia, por exemplo, trocar de empresa contratando aquele cara como um freelancer. Então era mais ou menos essa pegada que ele queria, né? E que ele conseguiu aí se manter por um tempo, né? E agora este é o ano, né? 1961, onde teremos aí um boom de novo dos super-heróis, né? Conhecido aí como a Era de Prata dos super-heróis, que vemos aí uma guinada, né, na publicação de quadrinhos, retornando alguns personagens ali de outras publicadoras, né, e também ali mais histórias em quadrinhos fazendo sucesso da sua rival, a DC, né, que estava revitalizando, né, tendo ali um renascimento de vários heróis, como Superman, Batman, Mulher Maravilha, que ficaria conhecido como a Liga da Justiça da América. Então vai ser mais ou menos nessa época aí em que a Marvel teve que ter aí uma guinada, era agora ou nunca. O Jack Kirby tinha voltado em 58, né, o Stan Lee já estava meio que de saco cheio disso,
isso, ele queria até trocar aí de profissão, e o mercado estava com essa inclinação aos super-heróis novamente, né, fazendo aí a Era de Prata. E a esposa de Stan Lee, né, falou para ele assim que ele não tinha muita coisa para perder e era para ele arriscar alguma coisa, né? E coincidentemente ele acaba conversando ali também com o Goodman, né? E Goodman fala para ele que eles têm que lançar ali vários heróis, é agora ou nunca. Lança herói de tudo quanto é tipo. Então inventa uns trem aí, solta aí uns negócios que o negócio vai fumegar é agora. E então a esposa, né, de Stan Lee, que já havia conversado com ele, fala assim que ele deveria fazer uma história que ele quisesse, já que ele não queria mais essa profissão, que ele estava até querendo sair, e agora é a hora de arriscar, né? E o nome dela era Joan Bocock, se você quiser pronunciar de outro jeito aí, fica à vontade, Bocock, Bocook. E então ele acaba seguindo o conselho da sua esposa, né? E junto ali com o Kirby, eles começam a, né, fazer ali histórias em quadrinhos e lançam aí o Quarteto Fantástico número 1, junto com um novo selo, um novo nome, que seria conhecido como Marvel Comics, ou seja, em 1961 surge aí a Marvel Comics com o Quarteto Fantástico número 1, que seria o grupo de heróis aí mais importante dessa época, que batia de frente com a Liga da Justiça. Olha a importância dos caras, né? Então eles estavam trazendo personagens novos em um grupo de personagens ali, né? Um grupo de super-heróis que estava batendo de frente com personagens já consagrados na indústria. Então os caras ali manjavam do que eles estavam fazendo. Ou não também, né? Às vezes foi só cagada aí. Porque a partir daquele ano eles começam a lançar vários heróis que ficariam, né, em evidência por muito tempo. E são heróis que você conhece, como o Homem-Aranha, o Thor, Capitão América retornando, o Hulk, Homem de Ferro, Pantera Negra. Nos anos seguintes foi um boom gigantesco, né? Que é a Era de Prata, surgindo ali vários heróis que a gente conhece hoje. Todos esses anos aí seguintes, né, de 1961, nessa década aí de 60, foi muito importante. Surgiram vários heróis que a gente conhece hoje, vários e vários mesmo, né? Então ficou conhecido como até uma época meio cult, onde temos aí o maior número de heróis ainda evidentes. E eles tinham uma diferença da sua concorrente, a DC Comics, que estava indo para o lado ali meio ficcional mesmo, né? Então eram cidades fictícias, personagens que eram tipo deuses e coisa do tipo Superman, que é um alienígena com super mega hiper poderes, né? E coisas assim, a Amazona, tem aí, por exemplo, o Aquaman lá de Atlantis, então era uma veia bem fictícia. E a Marvel resolveu fazer o oposto, trazer aí os heróis com uma carga emocional um pouco mais aprofundada e também personagens um pouco mais reais, com cidades reais e coisa do tipo, né? Citando ali, por exemplo, Nova York, que tem ali os bairros, né? O Brooklyn tinha o Demolidor, o próprio Homem-Aranha ali, né? Então tinha o envolvimento. E isso acarretou muitas outras estratégias, porque eles estavam colocando, por exemplo, os heróis de uma história em quadrinhos em outra história de outro personagem. Então tinha esse crossover entre histórias. Então, por exemplo, o Homem-Aranha aparecia no Demolidor, aí depois o Homem de Ferro aparecia aqui no Thor, e tava fazendo essa bagunça aí. O que, por exemplo, quando você tava lendo lá a revista em quadrinhos do Homem-Aranha, e aí aparecia o Demolidor, você falava, caraca, e esse Demolidor aí? Vou dar um zóio aí, porque é um personagem interessante, um cara cego que, né, combate o crime ali durante a noite, advogado durante o dia. Pô, quero saber disso aí, vamos ver aí. Aí eu lá comprava outra revista, aí lá na outra revista aparecia o Demolidor, aparecia o Homem-Aranha, e aí o cara que tava só lendo o Demolidor queria ler o Homem-Aranha também. Aí vinha o Homem de Ferro, então ele estava fazendo essas estratégias aí. E aí começava então o universo Marvel, né, nos quadrinhos, que era uma gama de heróis que viviam no mesmo universo ou no mesmo mundo ali. E assim ficou conhecido aí então a Era de Prata dos quadrinhos. E na década de 60 foi importante também porque teve aí uma crise, por assim dizer, né? A primeira grande crise dos quadrinhos, onde teve essa explosão de várias edições sendo compradas e vários personagens novos surgindo com histórias diferentes, né? E o mercado movimentando, teve uma queda brusca e aí eles decidiram abrir o mercado, se transformando ali em uma empresa de mídia, né? Porque eles estavam abrangendo outra mídia, que era a parte ali das séries animadas da década de 60, né? Então 67 foi o ano que eles começaram a publicar desenhos animados na televisão, que eram os desenhos aí um pouco mais simples na sua concepção, que adaptava as histórias em quadrinhos. Então ele pegava um volume ou uma história em quadrinho ali e adaptava em um episódio de animação, que era uma animação bem bizarra e vocês vão estar vendo aí no trailerzinho.
E então, em 1968, a Marvel sofre aí a sua primeira venda de direitos autorais, que era para uma empresa chamada Perfect Film Chemical Corporation, que seria uma empresa subsidiária também de Goodman, que era uma estratégia que ele fazia sempre, que também era uma subsidiária da Magazine Magnum Company, que era uma outra empresa de Goodman, que a gente vê que ele sempre está fazendo essas loucuras aí. E essa empresa, né, depois aí, alguns anos depois, se tornaria a MAG, que conhecemos aí, né, como Marvel Entertainment Group, que era aí o grupo Marvel, fazendo várias e várias mídias. E os próximos anos eles iam expandir ainda mais as mídias, né, dos super-heróis aí. E então nos anos 70 temos mais expansões da Marvel em outras mídias, né? Eles já estavam aí, por exemplo, nos quadrinhos, que é onde começou. Eles já tinham ido aí para televisão na forma de animações, né? Os famosos desenhos animados ali na década de 60. E nos anos 70 eles começam a ir para os filmes. E filmes e séries, que são ali projetos um pouco maiores do que as animações, mas não tão grandiosos para o cinema. Ou seja, são filmes e séries para a televisão, que ficariam conhecidos com essa nomenclatura, né? Filmes para a TV, que são aqueles filmes e séries que vocês veem aí no YouTube que viraram memes, né? Por se tratar aí de uma baixa qualidade. E uma coisa que vocês têm que entender é que ali na década de 70, né, as coisas estavam surgindo ainda. Então essas coisas de super-heróis, que eram uma parte um pouco mais B, né, do entretenimento, tinham baixos orçamentos, ou seja, a qualidade não era tão boa, era tipo uma coxinha e um pão de queijo com a coca pros funcionários ali, e esse era o pagamento, era mais ou menos essa pegada, entendeu? Então a qualidade era um pouco duvidosa, um pouco não, bastante duvidosa na verdade, e que surgiram aí várias e várias pérolas, como é o caso aí de The Amazing Spider-Man de 1977, que é um filme TV também, né, um filme televisivo, e também temos dois filmes do Capitão América em 1979, que são ali bizonhos, são bizonhos. Só não são mais bizarros aí do que as séries, né, dos anos 70 ali também, que é The Amazing Spider-Man, porque eles faziam, por exemplo, um filme de TV e depois logo em sequência eles já emendavam uma série. Ou seja, eles faziam um filme para alavancar ali, as pessoas ficarem interessadas e davam um gancho para a série. Então a série eram episódios ali um pouco menores, mas continuando, né, a história dos filmes. Que então teve aí o The Amazing Spider-Man. E logo em seguida teve aí o Hulk, né, a primeira aparição do Hulk nas telas, que era conhecida como The Incredible Hulk ou o Incrível Hulk, e também o Doutor Estranho. Isso mesmo, o Doutor Estranho já teve uma série. Era bizarra, mas já teve uma série, né? E eram ali as primeiras aparições ali dos personagens nas telas. E essas produções foram todas aí no ano de 78, ou seja, ele era uma corrida maluca ali que eles lançaram em 78, 79, tipo uma porrada de coisa pra TV. E uma dessas pérolas que eu deixei aqui pro final, né, pra vocês, que é o bizarríssimo The Spider-Man Tokusatsu. Isso mesmo, Tokusatsu, com um robô gigante e tudo, que era uma bizonheira terrível, onde temos aí o Homem-Aranha e só isso que tem de Homem-Aranha ali, né? Só tem o Homem-Aranha de personagem, é isso. E a Toei, que era a responsável da época, fez isso por conta do seu público, porque eles conheciam o público que eles tinham. E eles pegaram então os direitos do Aranha, né, compraram os direitos para produzir essa série e mudou completamente, o que fez aí um sucesso absurdo no Japão. Aquele jornalista que tira fotos ali com problemas reais da vida real, que é apaixonado pela Mary Jane e acaba sendo picado por uma aranha radioativa e se transforma no Homem-Aranha, não é esse o personagem que eles conhecem lá. Eles conhecem um Spider um pouco diferente, onde temos aí um herói japonês que era um motoqueiro, que ele estava ali com algumas coisas, né, estranhas ali acontecendo, né, que ele estava tendo visões de aranha, por conta de uma nave que pousou no planeta, né, e que veio aí do planeta Spider, que foi atacado ali por umas coisas meio estranhas lá, e um cara veio então para, né, passar ali o poder de aranha para alguém, e o jovem aí que vai, né, conhecer ali os poderes de aranha é esse motoqueiro maluco aí. Então às vezes se você perguntar para alguém lá do Japão, vocês conhecem Spider-Man? Talvez ele vá descrever aí um Spider-Man que luta de espada, atira nos outros, tem uma moto, um carro maluco e também uma nave que se transforma em um robô gigante
gigante para lutar com outros, né, monstros gigantes e outros robôs gigantes. Essa é a versão japonesa aí, que é bizarra, maluco. E então chega aí a década de 80, onde eles têm ali mais uma expansão, né, expandindo ainda mais as mídias de heróis, que se tornaria ali uma febre, por assim dizer, né, que eram os videogames, isso mesmo. Os videogames aí, eles já estavam em todos os lugares, só faltava o videogame. E então em 1982 veio aí o Spider-Man para Atari de 1982, isso mesmo. Homem-Aranha teve aí o seu primeiro jogo lançado no Atari, ou seja, o primeiro jogo de herói da Marvel é o Homem-Aranha pro Atari. Em 1982, Spider-Man, ou seja, o título mais antigo de super-herói da história da Marvel, é o Homem-Aranha para Atari de 1982, que fez aí um certo sucesso, que surgiu ali outros jogos da Marvel, que a gente vê uma porrada de jogo, né? Então tem jogo para todas as plataformas, tem jogo de todos os heróis e muitas coisas ali envolvendo os videogames, e um dos títulos mais interessantes também, que é o Spider-Man aí do Play 4, que foi lançado aí com um apelo muito grande no público e é um jogo excelente mesmo. E esta é a última expansão da Marvel para outras mídias, né? Então eles tiveram ali o vislumbre na década de 70 de filmes, mas não deu tão certo com filmes e séries, então eles deram uma pausa com isso, voltariam mais tarde, né? Eles então na década de 80 tiveram a expansão para os jogos, né? E claro, continuavam vendendo e fazendo ali novos personagens nos quadrinhos. Na década de 90 que vai ficar aí pro outro vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande mesmo, já tem muito conteúdo neste aqui. E no outro vídeo a gente já vai tratar aí dos filmes que chegariam ao cinema, ou quase chegariam ao cinema, vocês vão entender lá no próximo vídeo, beleza? Então é importante que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque ainda essa semana sai aí o vídeo, né, do cinema, dos filmes que estavam surgindo ali na época, né, no pré-UCM, no pré-universo cinematográfico da Marvel, por assim dizer. E claro, também é importante que vocês, né, sigam a gente nas redes sociais e deixa aqui embaixo nos comentários se você já assistiu, se você já jogou algum desses jogos aí do Atari, né, do Spider-Man, de outros, né, outros heróis, se você já assistiu alguma desses filmes, alguma dessas séries na televisão, ou seja, se você é clássico, ou se você assistiu aí posteriormente. E eu vou deixar aqui para vocês dois vídeos bem interessantes, beleza? Que também completam aí o nosso vídeo de super-heróis, né? Vou deixar uma playlist aqui de super-heróis e, claro, os melhores filmes de heróis na minha opinião, beleza? Vai estar aqui para vocês assistirem. E então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui! Não esquece de ativar o sininho, porque essa semana ainda sai aí a parte dos filmes, beleza? E para vocês que ficaram aí até o final, a cena pós-créditos. O Thanos boladão.